quase 60 anos, um edifício imponente desponta na paisagem da Alameda dos Buritis, em Goiânia. Desde sua abertura, em 1962, a sede da Assembleia Legislativa de Goiás segue interferindo nos rumos da vida dos goianos e é parte importante da memória urbana da cidade. Além de sede do Poder Legislativo Estadual, o Palácio Alfredo Nasser é considerado um ícone arquitetônico de Goiânia. Ele é um dos mais importantes edifícios que compõem o conjunto da arquitetura moderna da cidade. Sua concepção capta a atmosfera de uma época, marcada pela instalação das primeiras universidades aqui no estado, pela construção de Brasília e pela vinda de arquitetos que trouxeram influências de outros centros urbanos. Essa é a história que eu quero te contar nesta edição do Estação Cultura. Fundada em 1933, Goiânia surge da intenção de romper com as forças oligárquicas da antiga capital, Vila Boa de Goiás. A busca pelo novo e a influência de ideais desenvolvimentistas se refletiu nos primeiros traçados da nova cidade, que nasceu planejada. O plano urbanístico pensado pelo arquiteto Atílio Corrêa Lima capta esse desejo de progresso e de modernidade. Isso se reflete no zoneamento e nas primeiras edificações, que absorvem elementos das vanguardas estéticas europeias da época e que deram à capital um conjunto arquitetônico diversificado. Goiânia está sendo construída na década de 30, quando então essa arquitetura moderna, digamos, ou modernista, como alguns historiadores denominam, que está relacionada com essas vanguardas desse período que eu te falei, década de 20 e 30, ela está se consolidando. Goiânia é uma cidade nova, né? Naquele contexto da década de 30, várias cidades foram criadas. Goiânia é talvez a principal cidade nova dentro de todas as que foram criadas naquele contexto, porque ela foi criada para ser capital. Né? As outras são as que ocuparam o norte do Paraná, o norte de Santa Catarina, o interior de Minas, né? Toda essa franja no interior do Brasil estava sendo ocupada por essas novas cidades. E Goiânia é a cidade que surgiu para ser capital, então a gente imagina que o apuro e o cuidado foi muito maior pela questão de ter mais recursos, mais possibilidades de criar uma cidade com um apelo estético até melhor do que as outras. E naquele contexto, as cidades novas elas buscam uma imagem nova, moderna, que se opusesse às cidades antigas, às cidades coloniais. Então tudo que era de mais novo se buscava implementar ali na cidade. Então as vanguardas arquitetônicas vão, de certa maneira, se refletir nessa arquitetura local. A arquitetura foi utilizada como símbolo, como linguagem que pudesse representar esse novo estado de coisas, assim como a própria cidade em si, as ruas, as avenidas, as praças, eram soluções novas. A Avenida Goiás era um grande boulevard, a proposta de um boulevard, assim como Champs-Élysées, em Paris, com amplas avenidas, largas, arborizadas, calçadas amplas, onde as pessoas podiam circular livremente, aonde o automóvel tinha a rua, que é um espaço específico para circular, e o pedestre tivesse a calçada, que era o seu espaço de circulação. Então, existe uma hierarquização de usos e de fluxos nessa cidade moderna. Goiânia vem representar essa ideia, que é uma ideia racionalista e funcionalista, que é a base filosófica do movimento moderno. E o Atílio, então, Corrêa Lima, ele estava embebido desses ideais. Estava embebido desses ideais, né? Então, e como era uma capital, tinha a questão dos espaços representativos também. Então, a praça cívica, ela não era simplesmente o poder do Estado, ele era o lugar onde as pessoas os cidadãos podiam se manifestar, se colocar como cidadãos, né? Então, era um lugar de lazer, era um lugar de footing, era um lugar de manifestações, era um lugar, por isso que ela tinha esse nome, Praça Cívica. É um momento de muita inovação nessas edificações. Então, os edifícios aqui de Goiânia, eles têm um sistema construtivo misto, vamos falar assim.
Ao mesmo tempo em que a gente vê o concreto armado sendo utilizado e de uma forma muito inovadora e muito de vanguarda aqui na cidade, a gente tem a permanência, por exemplo, das alvenarias estruturais também, as fundações de pedra. Então, são edifícios que têm uma complexidade estrutural, né, de sistema construtivo que é muito peculiar aqui para Goiânia e um aspecto que a gente aqui do IPHAN considera muito importante de se conseguir preservar. A gente não perder essas características. Ao mesmo tempo que a gente tem edifícios com platibandas, que são esses elementos que tentam encobrir a cobertura, a gente tem as telhas cerâmicas por debaixo deles, né, que daí vem de uma arquitetura anterior, né, vamos falar, não são lajes impermeabilizadas, lajes planas, são telhados encobertos por platibandas. Então é um edifício que tem essa dualidade entre o moderno e o antigo, buscando aqui no interior conseguir fazer aspectos inovadores daquele período, mas ao mesmo tempo também tendo que adequar algumas tecnologias que são locais. Para a professora e pesquisadora Eline Caixeta, parte dessa grande rede de referências forma o chamado movimento moderno. O movimento moderno, ele é um conjunto de vanguardas artísticas e arquitetônicas que entre as décadas de 10 e 20 vão buscar uma nova linguagem que pudessem responder a uma nova ideia de homem moderno, de cidade moderna e de vida, estilo de vida moderno. A base conceitual dessas vanguardas era a abstração formal. Você não seguir os cânones da arquitetura historicamente conhecida, desenvolvida ao longo dos séculos, né? E buscar um novo repertório formal, completamente novo, a partir de uma abstração. Então, a ideia, por exemplo, do ornamento, que é a base da arquitetura clássica, por exemplo, eclética e toda barroca e toda a arquitetura, todos os estilos arquitetônicos anteriores, ela é negada, porque ela é considerada como um acessório. E a vanguarda moderna tinha em mente que essa nova forma ela tinha que ser aquilo que é o mais essencial num edifício, né? A sua estrutura portante, a sua estrutura espacial e não os adereços. É atribuída ao engenheiro arquiteto goiano Eurico Calixto de Godoy a primeira residência moderna de Goiânia. Situada na Rua 10, no centro, a casa foi projetada em 1952 e trazia características totalmente diferentes para a época, como um piso elevado e o uso acentuado de concreto. Eurico faz a primeira casa moderna em Goiânia. Concomitantemente, está sendo construído o prédio, o edifício da estação ferroviária em Art Deco tardio. Para que a gente possa perceber que Goiânia ela tem várias modernidades. Ele aplicou na residência critérios estéticos e funcionais absorvidos durante os estudos na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, onde se graduou em 1951. Lá ele conhece grandes obras de arquitetura, como o Ministério da Educação e Saúde, como o Parque Guilhem, né? Ele é estagiário com Oscar Niemeyer, né? E aí o que ele faz? Ele é um grande estudioso, mas mais do que isso, um voyeiro, que se chamaria hoje, contemporaneamente, uma pessoa, um grande flaner, né? Ele andava pelo Rio de Janeiro e estudava as obras no Rio de Janeiro. Muitos filhos de famílias de posses foram estudar fora, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e vieram trazendo seu conhecimento. Então foi a partir da década de 50, o Eurico de Godoy e o Ederson Rocha Lima são precursores nesse sentido. Mas vieram também arquitetos de São Paulo, da Mackenzie, da FAUSP, depois de Belo Horizonte, muitos na década de 70 vieram de Belo Horizonte, e depois até de Brasília, né? Porque a primeira escola de arquitetura vai ser criada em Goiânia no final da década de 60. Os anos na então capital do Brasil permitiram um reencontro com o também goiano e jovem estudante de arquitetura Helder Rocha Lima, com quem firmou importantes parcerias profissionais. Ele já era amigo meu desde a época desde Goiânia, que ele foi estudar. Vocês se conheceram antes? Antes, depois encontramos lá. Trabalhando, fizemos muitos projetos juntos.
né? Parece que havia uma afinidade estética. Havia, porque nós tínhamos cursado a mesma escola, quer dizer, os mesmos professores, vivemos a mesma época, né? E não foi só ele. Eu tive colegas que são homens que se destacaram muito, o Lelé, que é já como estudante, ele nos impressionava, já do talento dele que nasceu dentro da... A gente viu os projetos. Os dois jovens arquitetos trazem para Goiânia os valores da chamada Escola Carioca, que tem como principais representantes os arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Trata-se de um estilo nacional, que incorpora princípios racionalistas concebidos pelo arquiteto francês Le Corbusier. Sim, para Goiânia, com uma visão de arquiteto, visão modernista, digamos assim. O movimento moderno está lá na década de 20 e 30. Goiânia vai ser construída longe desse contexto, né? Então, via, né, a escola carioca, que só vai chegar aqui na década de 50. Tanto é que as primeiras casas construídas em Goiânia, que foram as casas tipo que eu te falei, que para mim representam muito esse ideal de modernidade, porque assim como o arquiteto moderno, ele via que a cidade ela tinha que ser organizada em zonas de uso, que as circulações tinham que estar hierarquizadas, que os espaços... A casa, né, a casa produzida em série, a casa industrializada, estandartizada, está na ideia da casa tipo construída aqui. Interessante, o Le Corbusier, que influenciou muito a arquitetura brasileira, tem dezenas de livros publicados e ele escrevia muito bem, tinha além de ser um pintor já reconhecido, etc. E esse livro para nós era a Bíblia, né? Eu aprendi francês para ler o livro do Le Corbusier, porque não tinha tradução. Pois é que para ser uma tradução em espanhol, e muito tempo depois uma tradução em português. Mas os livros do Le Corbusier era a defesa intransigente dos novos princípios da arquitetura, que a arquitetura deixou de ser aquele fachadismo exagerado, né? No fundo, quanto mais complicado, cheio de ornamento, mais bonito seria. São justamente esses princípios estéticos e funcionais racionalistas que nortearam o projeto da Assembleia Legislativa de Goiás. Também fui contratado, eu e Eurico e tal. E nós dividimos mais ou menos a tarefa. E eu fiquei mais na parte volumétrica, na parte de organizar, inclusive, o que a gente chama programa de necessidades. Quer dizer, o que vai ter ali dentro, o que vai ser feito. Tanto para Eurico quanto para Helder, era uma oportunidade muito grande, né, de projetar um edifício de tanta envergadura, né, um edifício de importância para Goiânia, mas para o estado de modo geral. Eles já vinham de uma projetação do BEG, né, que está ali na Praça do Bandeirante. Então eles já tinham um trabalho já bem amadurecido. Houve assim até um pensamento democrático, digamos, porque o público tinha um acesso através do nem de entrar no edifício. O acesso dele era direto do plenário. Tinha uma arquibancada, tem ainda, uma arquibancada, que era lateral até a Câmara. A gente tinha uma visão completa da Câmara, né? Das senhores deputados. A racionalização dos espaços, então existe a ideia de setorização dos espaços, separar os espaços de usos diferentes, que não são apropriados, a criação de espaços de circulação, por exemplo, com grandes rampas, grandes escadas, né? E inclusive tornar esses espaços monumentalizados dentro do edifício. Se você pega a monumentalizados. Eles monumentalizam os espaços de circulação como retórica de que esses espaços que antes nem existiam no edifício, porque você passava de um ambiente para o outro, você tinha alguns halls de distribuição já no século XIX,
mas ainda os espaços de circulação eram muito reduzidos. Os ambientes, eles eram os espaços de estar apenas. O conceito de racionalização da arquitetura e da cidade vem de resolver os problemas de trânsito da cidade, de resolver o problema de circulação na cidade, e isso dentro do edifício também. O partido arquitetônico é utilizar todos os elementos da arquitetura moderna, né? Que é vão livre, pilotis, janelas em linha, né? E um programa rigorosíssimo, as circulações horizontais e verticais extremamente marcadas. Se você retirar todas as divisórias desse prédio aqui, vão ficar o quê? Vão ficar um vão livre, os banheiros e o lugar que chegam à escada. A época que foi projetada a Assembleia, a década de 60, foi a época que se criou as Universidades Federal e a Universidade Católica, foi nesse período também. Foi uma época onde houve uma reforma muito grande do aparato administrativo do Estado, foram criados vários departamentos de rodagem, departamento da CELG, não sei o quê, vários departamentos específicos. Então houve uma renovação também da administração do Estado. Foi um momento muito profícuo aqui, a década de 60. Naquela época se propunha uma arquitetura mais nua, mais despida de ornamento. O ornamento quase era crime. Ele não pertencia à arquitetura, ele é uma coisa colocada, e é mesmo, né? Uma maquiagem. Eles buscam outra estética de beleza, vamos dizer assim, né? Uma outra, nem beleza, mas uma outra estética para a manifestação artística. Então, talvez, não que não haja uma preocupação formal, né, com o aspecto exterior do edifício. Mas esses valores são outros, né? Não estão usando os valores clássicos da simetria, né, da questão da proporção, vão trabalhar com outras proporções, uma outra ideia de concepção desse espaço, né, a questão da escala humana. O Le Corbusier vai usar muito isso, né, que é o Le Modulor, a escala do homem, e essa proporção vai servir para ele definir os espaços e os ambientes. A forma segue a função, então essa forma ela tem que ser funcional, ela tem que ser racional. Ela tem que estar dentro dos preceitos de verdade construtiva, que é um preceito também do século XIX, já anterior. Mas a vanguarda moderna vai pegar esses preceitos de funcionalismo, de racionalismo, que já existia no século XIX, e vai buscar expressar isso dentro de uma nova estética. E a estética da abstração, nesse caso. De abstrair os ornamentos, de abstrair tudo aquilo que não é essencial na forma e de dar mais destaque aos elementos construtivos, aos elementos funcionais. Então, os elementos funcionais da circulação, por exemplo, é um elemento funcional muito destacado. Então, escadas belíssimas, helicoidais, grandes rampas, né? Grandes passarelas, como você vê no Ibirapuera, do Niemeyer. Esses elementos de circulação, eles são muito expressivos dentro dessa nova arquitetura. Por quê? Porque ela expressa uma arquitetura que busca responder à vida. Assim como a arte moderna também queria se ligar à vida, ela queria deixar de ser uma arte de ateliê, de uma arte para uma minoria, a arquitetura também, ela queria deixar de ser o arquiteto do rei, o arquiteto que constrói apenas os palácios, mas é o arquiteto que constrói a cidade, que constrói a habitação popular, a habitação operária. Então, a base da arquitetura moderna também tem esse arcabouço social muito importante. Estava achando na ocasião que nós íamos salvar o mundo para a nossa arquitetura. Não? Havia assim, mas o Le Corbusier era utopista. E eu não uso essa palavra com mau sentido, não. Um bom sentido. Quer dizer, essa utopia é aquilo que a gente quer atingir, mas nunca conseguirá, mas fica sempre próximo. A gente, na vida da gente, aí, todo mundo, nós somos utópicos, né? E o arquiteto, então, é utopista por excelência. Para Eurico, construir a cidade é um objeto fundamental. Né? A cidade pertence às pessoas. Então, não era para difundir a arquitetura moderna em si, mas ter a oportunidade de colocar no solo que ele correu e andou enquanto criança, ter uma obra, entendeu? Que quando ele não estivesse mais, estaria presente. Os anos se passaram e o Palácio Alfredo Nasser ficou pequeno para tantas atividades.
Além de reformas, o prédio recebeu alguns anexos, que acabaram descaracterizando o projeto original. A necessidade de criar mais espaço, agregaram edificações que não tem nada a ver com a edificação principal. Isso me desgostou muito, realmente. Tinha um certo carinho, tem um certo carinho. Mas parece que as coisas mudaram e, curiosamente, a Assembleia Legislativa daqui de Goiás provavelmente é maior do que a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns na Inglaterra. O senhor sente, digamos, algum tipo de apego? Entende que aquele prédio é de sua autoria, de alguma maneira? Ou as descaracterizações te apartam dele? Não, me afastam muito. Eu olho lá e eu só me sinto bem naquele Piloty, que tem um pé direito alto, aquele óleo que tem um pé direito alto. Tá? Aquilo não conseguiram destruir, não sei. Não serraram os pilares, não. E o pilar circular, é um negócio que era... Eu queria que a edificação fosse uma coisa convidativa, digamos. Eu diria hoje que ele tem um resquício do que foi o meu projeto, que foi a minha intenção. Apesar das modificações, o edifício ainda é alvo de elogios. Esse prédio é uma joia arquitetônica, né? Ele tem todos os elementos que a gente pode considerar da arquitetura moderna, né? A gente tem uns adendos ao edifício, mas se você observar o Piloty, se você observar essas empenas, né? Que antigamente isso aqui era um restaurante, quer dizer, você vai ter essa perspectiva. Alguns arquitetos às vezes me perguntam a seguinte questão: mas por que Eurico e Helder construíram tão perto da rua Assembleia? Então, para quem não sabe, essa avenida não era desse tamanho, só passava uma rua, que é aquela do outro lado. Então, um arquiteto moderno tem espaço para a visualidade da arquitetura, é sempre importante. Então, ele não era tão pertinho da rua, não, ele tinha um espaço bem maior do que ele tem hoje. A parceria entre Helder e Eurico foi produtiva e, sobretudo, inovadora. Um exemplo é o antigo Banco do Estado de Goiás, inaugurado em 1961 e que surpreendeu a sociedade na época. Aquele prédio tem bastante inovações. A estrutura é muito aparente, usamos uma esquadrilha de alumínio, que era coisa nova, cristais, vidros de proteção solar, que naquela época era mais cristal Antélios, não sei como é que se chama hoje. E andares livres também, para que os escritórios do banco, etc., se adaptassem com divisórias. Davam uma certa flexibilidade à edificação. Né? Ela causou, na ocasião, quase não diria um escândalo, mas uma surpresa. Talvez um pouquinho de escândalo também. Mas tinha muita coragem de sair daquele estilo predominante, que era uma coisa mais eclético, assim, uma mistura de várias tendências. Tanto as obras em conjunto quanto as individuais de Helder e Eurico ainda hoje compõem a paisagem de Goiânia. Ações penais contra autoridades como governadores, desembargadores, conselheiros e membros de tribunais são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Reduzir etapas e diminuir o tempo de tramitação, sem interferir no processo legal, acelera os julgamentos que precisam ter fim. A lei prevê penalidades para quem excede na quantidade de recursos para adiar o resultado final da ação. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania.
todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A boa aceitação dessa linguagem arquitetônica pela sociedade goianiense a partir dos anos 1950 impulsionou novas construções nas décadas seguintes. Arquitetos bastante renomados deixaram importantes legados pela cidade. A atual sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, no setor sul, é uma das contribuições de vertente modernista que arquitetos de outros estados deixaram em Goiânia. A residência, construída para a família Abdala Abrão, foi idealizada em 1967 pelo paranaense David Libeskind. É uma casa, acho que muito inovadora até hoje. Acho que a gente não encontra uma casa dessa facilmente hoje em dia. O jeito que ela se organiza internamente, se a gente for reparar, ela zoneia os cômodos da casa a partir do desnível. Então a gente tem uma parte de salas no nível, onde fica a sala de estar, a sala de jantar. Aí esse de baixo, onde a gente está aqui, é a parte do lazer, onde tem a piscina e tem o jardim. Aí a gente sobe uma escada, a gente tem a parte dos quartos, que fica um pouco reservada, tem um balcão que parece que tem um revestimento que imita, né, que se assemelha a um muxarabi, que é um elemento da arquitetura tradicional brasileira, do período colonial. Então ele usa esse elemento como um elemento de criar uma privacidade nessa área dos cômodos. Os aspectos modernos dela são justamente essa tentativa de remeter a esses elementos do período colonial de uma forma contemporânea na arquitetura. É o caso dos azulejos decorados que a gente tem ali na parede, é o caso dos muxarabis nos guarda-corpos, mas ao mesmo tempo ela é extremamente moderna pelo sistema construtivo. Antônio Lúcio Ferrari, 80 anos, mineiro de Ponte Nova, chega a Goiânia em 1968. Aos poucos, acrescenta à cidade um repertório adquirido na Universidade Federal de Minas Gerais e na convivência e observação de outros profissionais já celebrados na ocasião. Uma coisa que eu tinha claro para mim é o seguinte: o que eu quero fazer é projeto, não é construir, não é ter uma firma construtora. Nunca. Então, a minha vida toda foi de projetação. Criação. Você gosta de criação, eu gosto de estar bolando meus negócios, pensando. Não é? Agora, eu acho que... Eu estou lendo ali, eu estava com um livro do Hegel ali, que é um filósofo. Eu falo o tempo todo em arte. A arquitetura para ele é arte, pô, primeiro. O resto eles não falam. A gente está falando o quê? Da primeira metade da década de 60. Naquele momento, o senhor se lembra assim, de referências, tanto de arquitetos ou de artistas, pessoas que de alguma maneira te inspiravam? A minha escola, dentro da minha escola, né, que foi em 59 eu já estava na escola, 59 a 63. Nós já tínhamos pontos de referência como Vila Nova Artigas, né? Paulo Mendes da Rocha. Então nós éramos muito ligados. Oscar, lógico, porque Oscar, no segundo ano de escola,
Eu fui lá, fiquei 15 dias com ele fazendo um estágio. Pô. Essas referências, também captadas por outros profissionais, inauguram por aqui uma vertente conhecida como Escola Paulista de Arquitetura. Esses projetos ainda trazem os princípios formais de Le Corbusier, mas acentuam a incorporação de elementos da própria construção. O concreto, ele é muito expressivo para mim, sabe? Porque isso, um dia eu estava conversando com o Zanetini, nós estávamos lá vendo a igreja Nossa Senhora de Fátima. Zanetini falou um negócio para mim que ficou marcado. Ele falou, não tem coisa mais séria do que concreto. A naturalidade dele não é sofisticado. Então ele precisa, né, de um talento para transformar ele numa forma. Então, com isso ficou na minha cabeça. Eu conversei com ele, foi logo no começo que eu vim para cá. Na Escola Paulista, destacam-se os aspectos da estrutura da obra: vigas, pilares, aço e principalmente concreto, que surge imponente, cru, quase agressivo, o que dá a essa estética o curioso nome de brutalista. Eu passei por uma fase na minha profissão, você vê ali, pelas obras, muito brutalista, é concreto puro mesmo. E aqui em Goiânia tem um punhado de obra, né, desse jeito, certo? Agora, depois você vai mudando, sabe? Mas a estrutura está sempre presente na minha obra. Toda a sua liberdade criativa é transferida para o projeto chamado A Casa do Arquiteto, onde viveu até 2008. No começo foi impacto, né? Eu acho que o concreto foi impacto, né? Porque o concreto, a pessoa sempre achava que a obra não estava acabada. Arrojado e inventivo, o imóvel testou a capacidade popular de assimilação de elementos funcionais e estéticos tão atípicos para uma casa em Goiânia. A coisa rompeu mais com a minha casa. Minha casa furou uma barreira. Aí o povo começou a perceber. Eu acho que foi uma questão de conscientização mesmo. Se tu vê o concreto, tem uma economia no concreto, sim, porque o concreto está ali, fica daquele jeito ali, você não precisa pintar ele mais. A passagem do tempo não é severa com ele? Não, nunca. A pintura você pinta, amanhã você tem que pintar de novo, depois da chuva você pinta. Então, agora o concreto, não. E é um material plástico, né, que você pode criar. Você tem mais liberdade com o concreto do que com a estrutura metálica. Ela é limitada. Agora, o concreto, não. O modernismo no Brasil, ele teve alguma singularidade que é nossa? Muito. Era uma arquitetura tipicamente respirando ar brasileiro. Ar, como dizia o Darcy Ribeiro, né? O sonho do Brasil Ribeiro era do Brasil mestiço. O que se compreende, de uma maneira geral, como arquitetura modernista no Brasil, quando se fala em modernismo, as pessoas pensam em Niemeyer, em Lúcio Costa. É o que a gente chama de escola carioca, que é onde que emergiu essa arquitetura moderna brasileira, que bebeu nas fontes da arquitetura corbusiana, do Le Corbusier, mas que vai fazer uma interpretação nossa, a partir de inserir alguns elementos regionais, né, como o Muxarabi. Então, o Corbusier, por exemplo, propunha o brise soleil, que era um dos pontos dos 5 pontos do Corbusier, que era o elemento de proteção solar. Então, você tem uma fachada de vidro, mas e nos países quentes? Como é que fica? Na Europa é muito agradável você aquecer o ambiente que está muito frio, né? Mas nos países quentes você tem um problema ao contrário. Então, o Corbusier, nessas andanças que ele vai fazer, ele vai desenvolver esse 5º ponto, que é o brise soleil, que é esse elemento de proteção solar, que o Brasil desenvolveu largamente vários tipos de brise soleil, vários mecanismos, e inclusive inspirados algumas coisas na arquitetura tradicional. O cobogó, por exemplo, que são os elementos vazados, ele é um elemento de proteção solar que tem origem africana,
que veio com os portugueses para o Brasil. O Muxarabi, que é aquela treliça de madeira também, veio com a arquitetura de origem árabe, muçulmana, né? Muxarabi. Tinha outras questões que implicavam, mas foi utilizado pelos modernos como elemento de proteção solar. E o elemento de proteção solar, o brise soleil do Corbusier, ele vai ser utilizado pelos brasileiros como elemento plástico, com cores. Os brises azuis brasileiros são famosos. Ela tem um sabor, né, brasileiro, eu acho. Não sei, talvez pela liberdade de criação. Isso é muito nosso, né? O brasileiro é um cara criativo por natureza, né? E às vezes não observa certos métodos. Apesar do reconhecido valor histórico e cultural do conjunto arquitetônico moderno de Goiânia, muita coisa já se perdeu nos últimos anos. Alguns edifícios foram demolidos e outros seguem sendo tão modificados que acabam perdendo as características que os tornam tão originais. Diante disso, um questionamento se impõe: como conciliar o crescimento natural das cidades com memória e preservação do patrimônio material? É um excelente desafio. A vida é feita de desafios, tanto na nossa vida particular quanto na nossa vida coletiva. Então, nossos governantes estão para aceitar e receber esse desafio. Quando eu falo governantes, eu quero dizer, eu não estou colocando nas costas de um governador, de um prefeito sozinho, não. Todos nós somos responsáveis. É importante que nós tenhamos instrumentos para fazer com que os traços originais dessa cidade não se percam. Um importante passo já foi dado. Cumprindo decisão judicial, a Prefeitura de Goiânia acautelou 339 residências da cidade que podem ser tombadas. Esse inventário, que reúne diversas vertentes artísticas modernas encontradas na cidade, é fruto de estudo da Universidade Federal de Goiás, em parceria com o IFAM. Processo semelhante atinge o Jockey Clube de Goiás, que está em processo de tombamento. É uma questão de ter o desejo político e administrativo. É uma questão da sociedade se juntar a esse desejo político e administrativo. Como preservar esses edifícios, né? Então a gente tem que ressignificar esses espaços. Tem que dar novos usos, tem que procurar que eles se mantenham vivos a partir do seu uso para a sua manutenção. Porque a preservação do edifício, ela vem a partir disso, né? Se o edifício ele fica obsoleto e ele não é mais utilizado, aos poucos as pessoas não investem mais naquilo, vai ficando, né? A preservação, ela vem do uso. Então, é urgente Goiânia começar, né, os administradores, gestores, enfim, as pessoas que influem na gestão da cidade, pensar num projeto de preservação desse patrimônio a curtíssimo prazo, porque ele está sendo destruído, devastado. Nós não vamos congelar a cidade, isso é impossível. Nós estamos no século XXI, mas nós podemos respeitar vários traços dela. Nós podemos dar vida para aquilo que tem se retirado a vida do centro da cidade. Quando eu vejo falar do quanto nós podemos colocar vida na praça cívica, podemos sim, vamos trazer as pessoas para a praça. Só o encontro lá e o olhar voltado para aqueles prédios já é uma forma de nós estarmos fazendo com que as pessoas criem esse vínculo. Porque esse vínculo, ele é fundamental. A mobilização pela preservação desse patrimônio reforça a importância do conjunto arquitetônico moderno de Goiânia e chama atenção para como esse movimento se mantém influente e atemporal. Nós temos uma produção, não é só minha não, tem um Silas, Varizo, tem um punhado de cara que produziu arquitetura aí. E a coisa fica muito Rio e São Paulo, né?
é um patrimônio único. Assim, poucas cidades foram construídas do nada dentro desses preceitos de modernidade. Poucas cidades. No Brasil é que mais teve, por incrível que pareça. Teve Belo Horizonte, teve Goiânia, Belo Horizonte do século XIX, teve Goiânia. Várias cidades novas que foram sendo construídas também no Paraná, até na Amazônia, né? Isso já na década de 60. Com a mesma ideia de Goiânia, de criar novos núcleos urbanos, levar a indústria, levar o progresso para essas regiões, né? O que eu quero destacar mesmo é que esse edifício seja muito conhecido pelos goianos, que ele seja muito valorizado pelos goianos, que as pessoas possam acreditar que as pessoas que estão aqui dentro, que foram eleitas, elas podem fazer alguma coisa pelos lugares, por esse lugar aqui, né, que é muito importante arquitetonicamente, mas ele tem que pertencer à memória de cada um de nós. Para isso a gente tem que conhecer, né? Então é lógico que eu, como pesquisadora, conheço, mas a população precisa conhecer esse lugar em todos os sentidos, né? E também no seu valor arquitetônico dentro da cidade. Goiânia tem um conjunto que merece ser observado com carinho, preservado com carinho, respeitado pelos goianos que dizem amar tanto a sua cidade, né? Então vamos colocar esse amor em prática.